switch. E aí pessoas, beleza? Hoje aqui gravou um videozinho padrão até aqui no meu canal, um tutorial de como configurar mouses e teclados, tá? Teclados em alguma questão, mas mais mouses da Logitech, tá? Mais válido para a questão de macro, a questão dos teclados, que eu creio que deva ser igual, eu não vou dar confirmação, mas vamos lá. Coisas que eu tenho que explicar antes de tudo. Na descrição vai ter o tempo da hora que começa o tutorial. Eu tenho que dar alguns avisos antes que eu recomendo ouvir, porque é de extrema importância, tá? Outra coisa é que esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A parte de configuração básica do mouse, DPI, iluminação, configuração de mousepad, enfim, coisinhas básicas. E a configuração de criação e atribuição de macros. No caso eu vou estar usando como referência o AutoClick barra Rapidfire. Eu coloquei barra no meio em ênfase, porque tem dois nomes, tá? É a mesma coisa, é dois nomes, tá? Lembrando que para vocês fazerem esse vídeo direitinho e der algum erro, tá? Der alguma coisa errada, na descrição tem meu Discord e meu Steam, que é os meios de comunicação que eu recomendo vocês entrarem em contato. Por quê? O Discord e a Steam, eles têm VoIP, eles têm mensagens privadas. O campo de comentários não tem isso. E a página do Facebook, ele tem a privação, porém é muito ruim de responder. O chat do Facebook você tem que ficar toda hora atualizando, porque ele não atualiza constantemente. Então, Discord ou Steam tá aí na descrição, tudo que vocês precisam saber. Lá é quase certeza que eu vou responder na hora. Campo de comentários eu demoro e página do Facebook eu nem respondo, tá? Vamos começar o tutorial aqui então, sem muita enrolação. Lembrando que eu vou estar aqui usando como referência um mouse, tá? E é o G502 da Logitech. O game software deve ser o mesmo para todos da linha G, tá? Da linha G, que eu tenho certeza, tá? Os outros eu não tenho tanta certeza se é esse mesmo software ou sequer tem software, tá? Mesmo válido, acho, para teclados e para headsets com RGB, tá? Eles também vão ter algumas configurações semelhantes. E aqui, por enquanto, nessa parte do vídeo, não vai ter tanta relevância assim para teclados, tá? Vamos lá, primeiro de tudo, coisas que vocês têm que conhecer aqui dessa primeira página aqui, que muita gente acha que ela não serve pra nada, mas ela tem uma puta relevância. Primeiramente, você tem que deixar a detecção automática de jogos ligada para configurar o macro. Porém, temos aqui também a memória integrada. O que acontece? A memória integrada do mouse, ela é bem rala, ela não dá para configurar macro quase direito, é só mais umas atribuições de teclas em tal tecla do mouse, ou até acho que o teclado tem isso também. Então não vai servir tanto para nós. Mas lembrando que isso daqui tem sim sua utilidade. Quando você reseta o seu mouse, o seu PC, você vai perder as configurações que tem salvas nele. Pelo menos essa é a lógica, né? Às vezes pode ficar salvo na memória integrada, mas eu não vou arriscar. E o que eu falo? Tudo que você fizer aqui agora, faça para os dois, na memória integrada primeiro e depois repita na detecção automática de jogos. Por quê? Isso vai mudar, mas a base dele, a DPI, a sensibilidade, a taxa de pólen, iluminação, essas coisas vão ficar na base. E depois você só configura o macro, que é o mais simples, tá ligado? Deixando aqui, então vocês deixam aí a detecção automática para configurar o macro, então basicamente é isso. Vamos lá, vamos começar aqui então. A primeira configuração aqui é macro, que eu não vou ensinar nada nesse vídeo, eu vou completamente pular aqui. E já vamos para iluminação, tá? A iluminação tem algumas coisinhas aqui que vale ser ressaltadas, tá? Primeiramente, o logotipo e DPI são as duas únicas, pelo menos que o meu mouse tem. Se você está usando, se eu não me engano, o Hyperion Fury, o G502 e o G900 e alguma coisinha, tem outro mouse, eles vão ter vários tipos de iluminação, no caso vários lugares que saem iluminação, de 2 a 3 lugares, tem uns que tem 3, tem uns que tem 2. Então onde eu sei o 402 e o 502 eles saem na taxa de DPI aqui e na logo. Então aqui vai ter dois tipos, tá? Só que tem algumas coisas antes de tudo que eu quero explicar, que não é sempre que a DPI aqui fica acesa, ela acende quando você muda. Então vocês cliquem aqui nessa engrenagem, vem em G502 ou G402, tá? Dependendo o modelo do seu mouse aqui vai estar, e coloca aqui iluminação de PPP sempre ligado, tá? Se não tiver aqui, você dá uma procurada em geral, análise, tudo mais, notificação, e vai procurando aí que deve ter isso daqui. Se não tiver, infelizmente o seu mouse não vem com esse recurso, tá? Só isso, e isso daqui já vai continuar aceso sempre, tá? Isso daqui é um detalhe que eu acho legal. Se você não quiser, você deixa daquele jeito, ou até desliga aqui em DPI, tá? Vamos lá, primeiramente na configuração de cor é bem simples, tá? O que dá pra fazer aqui, o que não dá, é bem intuitivo. Você seleciona as cores que você quer, pelo menos na prefixa aqui, ou aqui na rodinha de coloração, ou até no esquema RGB aqui, que você seleciona o número que você quer
das colorações, tá? Pra fazer tal coloração. Eu, no caso, eu vou deixar o verde 255 mesmo, que é o que eu tô usando no meu setup atualmente, tá? Vai ter aqui também o círculo de cor, que é basicamente o RGB, você pode ajustar o brilho dele e a velocidade que ele vai se piscar. Aqui tem uma simulação meio cagada, tá? Porque aqui é mais rápido e menos estático que no mouse, tá? Mas basicamente você sabe como funciona. Ajusta a velocidade, tá? Aqui você tem um temporizador de suspensão de iluminação e a ativação de definição de retroiluminação por perfil, tá? Isso daqui é meio inútil, você só vai basicamente colocar, vamos supor que eu vou iniciar um jogo, aí eu tenho um perfil criado para aquele jogo, aí a hora que eu mudo ele vai mudar junto com o negócio. É tosco, não tem necessidade. E por último, tem o efeito de pulsação, que é basicamente você seleciona a cor pré-fixa para ele ficar fazendo a pulsação. Ele apaga, acende, apaga, acende. Mesma coisa, você seleciona a velocidade que você quer aqui, você seleciona a taxa de brilho e você seleciona a DPI ou a logotipo se você quer acesa, tá? Eu vou deixar em cor fixa porque cor fixa é melhor e ponto final, tá? Vamos lá, próxima parte aqui já configurou tudo, tá? Aqui não tem mais nada. Próxima parte que é a DPI. Lembrando que agora é mais de você, tá? Mas antes de tudo, eu vou explicar basicamente o que é esse nível de sensibilidade de DPI. Quanto menos você coloca, menos perfil de DPI você vai ter aqui. Então, só vai ter um perfil fixo de DPI. Você não vai poder fazer mais nenhum. Se você não quer ficar trocando de DPI sem querer, você deixa um. Se você deixar 2, 3, 4, 5, enfim, você vai ter mais margem para isso, tá? E outra coisa aqui, lembrando ainda nessa nível de sensibilidade, para tu deixar as 3 luzinhas do DPI aceso aqui no mouse, aquela luzinha lateral, você tem que deixar a DPI principal que você for usar na terceira caixinha. No caso aqui eu uso 1000 DPIs no mouse, que pra mim é mais do que o suficiente. Você deixa aqui em 1000 DPIs, aqui ou 2000, ou 3000, 10.000, quanto você for usar, na caixinha do meio, tá? Aí as outras você configura DPIs que você for usar aí, que você... Puta merda, fudeu. Fudeu! Eu perdi o mouse por um segundo. Que você for usar independente aí, tá? Então deixa aí no meio só pra aí explicar mais ou menos essa questão da iluminação. Agora essa questão de DPI pode ter bastante diferença de um mouse pro outro, lembrando agora. Então eu não recomendo que você use o mesmo DPI que você usava no seu mouse antigo, até porque vai ter uma diferença absurda. Levando em consideração, eu tinha um Ryotaro Z5 Lite, não, Z5 Classic, eu acho que era o nome dele. O que acontece? Eu usava 1000 de DPI também, só que a taxa de polling que eu usava era 500, porque daquele mouse ela ficava extremamente travada com 1000 de polling. Polling é basicamente a resposta entre o mouse e o computador, é o tanto de relatórios, envios de informação que ele vai enviar e receber, tá? Isso daqui é o seguinte, quanto mais você tiver, mais lagado pode ser propício a ficar o seu mouse, tá? Isso daqui ele vai enviar muitas taxas, então ele vai pesar mais no sistema de resposta e pode ser ruim, dependendo do seu computador. Se ele for um computador um pouco mais lento, o que acontece é que ele vai simplesmente travar o mouse ou até parar, tá? Ele dá umas travadas ou ele até para do ponto de você ter que tirar, desconectar e conectar ele. Então eu recomendo aí vocês dar uma pesquisada, mas basicamente para vocês terem uma noção e vocês quiserem comparar com o sistema de vocês, eu tenho um Pentium G4560, uma 1050 Ti e 8 GB de RAM. Eu uso 1000 atualmente. Lembra, voltando no assunto, eu usava 500 no meu DPI antigamente. Aqui você vai selecionar, se você quiser selecionar o seu DPI antigo, você até pode, mas eu recomendo mexer aqui na taxa de polling, tá? Que aí você pode chegar num consenso certo do seu mouse antigo. No caso eu usava 500 com 1000 e ficou o resultado de agora com 1000 e 1000, tá ligado? Ficou 1000 e 1000, tá ligado? Combinando, enfim. Agora ficou no esquema certinho, do jeito que era o outro mouse, tá? Ficou padrão. Então aí você configura do jeito que você quiser. Se você quiser deixar um nível também de sensibilidade, aí é bem por parte da pessoa mesmo, tá? Aqui embaixo tem algumas coisinhas. Ativar definições de ponteiro por perfil. Isso daqui é basicamente a mesma coisa que eu falei lá no começo, que você troca o perfil do jogo, ele muda a cor, aqui ele vai mudar a sensibilidade. Eu deixo desativado, eu acho ridículo isso. E a aceleração é o seguinte, aceleração é uma coisa muito importante, que é do Windows isso, tá? Isso daqui não é do mouse. Todo jogo tem isso, todo Windows tem isso, e serve para alguns jogos. Por exemplo, isso daqui quando você tira, o mouse ele fica mais solto, ele não tem tanta precisão, ele não vai sair voando que nem com 12.000 DPI, mas ele vai ficar mais, ele vai ter menos precisão, tá ligado? Ele vai ficar balançar mais fácil e tudo mais. Se
você ativando isso, isso para. Porém, em alguns jogos, como os CODs antigos, principalmente o Black Ops 2 e o Black Ops 1, ele tem um problema sério com esse recurso do Windows, do qual você vira o mouse assim, tipo, de uma maneira normal que você viraria em outros jogos, a DPI tá boa, porém, ele começa a ler de vira de uma vez. Aí você não tem quase controle do que fazer, tá ligado? Se aumenta a DPI, fica muito rápido. Se você abaixa, ele fica muito leve, fica pesado. Então, você desativa isso daqui quando você for jogar um jogo que a sua DPI não esteja batendo, tá? Fora isso aqui, já a configuração tudo já foi explicado. Isso daqui é atribuir predefinições, basicamente mostrando aqui onde tá tal DPI, tá ligado? Aqui ele mostra numa base de, pelo menos o meu, de 100 a 12.000, que é o limite máximo, aonde está cada DPI. No caso eles estão tudo juntinho, porque é 600, 650, 1000, 1100 e 12.000, que é esse daqui separado, que eu deixo um só pra fazer zoação, tá ligado? Eu não uso 12.000, que é impossível usar 12.000 DPI. Tá? Então basicamente é isso, e esse atribuir shift basicamente é o inicial. Então você clica em algum lugar aí, clica aí e vê a mágica acontecer. Olha lá, agora aqui na questão do mousepad, isso daqui, gente, pelo amor de Deus, façam isso no mouse de vocês. Isso daqui muita gente acha que não serve pra porra nenhuma, mas isso daqui tem um significado importantíssimo. Lembrando que atualmente os mouses, eles têm o sistema de reconhecer qual mousepad você usa automaticamente, porém isso é demorado e nem sempre eles precisam do relatório perfeito que você tem, tá? Então é o seguinte, quando você for ver um mouse e tiver isso, faça, porque é de extrema importância. Porque o meu mousepad, por exemplo, ele não é um mousepad de precisão, ele é um mousepad speed, um mousepad Red Dragon Killing, que ele é um mousepad totalmente de speed, velocidade, ele é um mousepad duro e áspero. Então ele é para ser rápido. Já o mouse de precisão não daria certo aqui, por exemplo, se eu não configurasse, ele ia ficar tentando alternar entre o precisão e o speed, não ia ficar legal. Então vocês vão fazer o que? Vocês vão adicionar nova superfície, coloca o nome, vou colocar teste aqui, aí vocês clicam em ajustar. Ele vai falar aqui, basicamente é um tutorial bem simples, você vai colocar bem no meio do seu mousepad, tá? Você tem que colocar no meio, porque você tem que ter uma margem para fazer isso. Vai clicar aqui no botão esquerdo e vai fazer esse movimento que ele está pedindo, ó, até a velocidade ser o suficiente para ele falar, e vai ficar em azulzinho. Então vamos lá. Ele tá mandando acelerar devagarinho, ó. Ele vai mandar aí ficar mais rápido. Aumentando. Aí, ó, ele chegou no limite, ó. Basicamente foi isso que aconteceu. Vocês viram que aquele velocímetrozinho ele foi subindo. Aí ele não passou do limite ali, que foi 7, tá? Que é a velocidade padrão do meu mousepad. Isso ajudou ele a configurar e detectar que isso daqui é um mousepad para speed, para velocidade, tá? Vocês clicam em concluir aqui e usem eles, tá? Eu vou usar o meu aqui que eu fiz a conclusão mais rápida. Tá, aplica, foda-se. Vamos lá. Próximo aqui. Isso daqui é a coisa mais inútil que você tem, que você pode ter aqui no seu mousepad, tá? Porque, whatever, é inútil. Isso daqui é basicamente um relatório ou um overview para você saber que botão você mais usa, com que pressão você está clicando, o tempo, a velocidade, enfim. Tem um relatório muito tosco aqui, tá? Que vocês podem ver se vocês quiserem fazer, tá? Isso daí não faz tanta diferença. Aí vocês vê o que é melhor para vocês, tipo, vocês estão usando tal botão muito, se não tá, se você quer saber se tem algum problema no seu mouse e tudo mais, se você, quanto tempo você pressionou, você pode mudar aqui, ele vai falar em segundos quanto tempo foi pressionado, no caso do meu vermelho aqui 48,24 segundos, aqui que é o botão esquerdo que foi eu fazendo o teste aqui, é basicamente isso, você tem que dar play aqui e fazer, tá, e deixar, e a hora que você acaba, você volta aqui e clica na configuração e GG, tá ligado? Funcionou, tá? É basicamente isso a configuração do mouse, da configuração base dele. Agora vai ter um vídeo aí no final e um vídeo na descrição que vai ser como configurar o macro e criar o macro em si, tá? Então valeu a quem assistiu até aqui, não sei se você vai assistir o próximo ou não. Valeu, falou, fui!